Vamos para o intervalo comercial e ainda nesta edição do MN 40 Graus. O advogado da Carajás, a distribuidora de petróleo, diz que a empresa foi enganada, que a empresa foi ludibriada. A gente volta em instantes. MN 40 Graus, tem algumas cartas chegando aqui. Tem Assembleia Legislativa também, uma grande novela espetacular. O final eu estou guardando com expectativa. Esclarecedora, é muito interessante. A Carajás foi enganada. A Carajás acreditava que ao pagar os 302 mil reais, estava quitando por inteiro a dívida que mantém com a Secretaria de Fazenda do Estado. É por isso que, entende o advogado, a empresa foi enganada, a empresa foi ludibriada, segundo o advogado. Vamos, antes disso, por favor, colocar o MN Story de Timon ao vivo. É o Marcos Teixeira que está no ponto. Mesa diretora roladinha para a imprensa, né? Primeira página dos jornais aí. Primeira página dos jornais, uma carta aberta da Carajás Distribuidora de Petróleo Limitada. Daqui a pouco eu quero comissão, né? 20%, que é esse jornalismo aqui que rende nota oficial para toda a imprensa, né? Muito bem. Vamos ver aqui. Carta aberta, Carajás Distribuidora de Petróleo Limitada. Aqui é uma nota em que fala da importância da empresa, da sua representatividade, da sua importância na geração de impostos para o Maranhão, para o Piauí e futuramente para os estados do Pará e Tocantins. A nota é assinada pelo advogado piauiense, o Joaquim Magalhães. A nota oficial colocada hoje nos jornais na primeira página. Custou à empresa R$ 3.800. Nós fomos atrás do advogado hoje porque a carta aberta por si só não me satisfaz. Eu quero mais informações. E o advogado vai falar aqui no programa 14 minutos... E quanto mais, Netinho? 14 minutos e 40 segundos gratuitamente, sem ônus, sem custos. Por quê? Porque a entrevista é interessante. A entrevista é interessante. Quem está acompanhando, por favor, o caso Carajás, essa novela mafense, por favor, há de entender, há de compreender que esta entrevista, ela é esclarecedora. Ou seja, a coisa está ficando boa. O pessoal está chegando onde eu gostaria de chegar. Esse capítulo de hoje é importantíssimo. E observem também nas entrelinhas das declarações. Por favor, sem corte, sem edição e sem custo, o advogado da Carajás. A empresa Carajás realmente ela não tem envolvimento algum, tendo em vista que ela utilizou-se de pessoas aqui em Teresina para tomarem providências com relação à quitação de débito junto à Fazenda Estadual. Se essas pessoas se utilizaram de alguns expedientes não legais, são atitudes dessas pessoas e não da empresa. O senhor pode nominar? Não, nominar não por questão de ética, eu gostaria de não nominar as pessoas. O senhor está se referindo, por invocar a questão da ética, a advogado? Também a advogado. Agora, quando houve aquele pagamento de 302 mil reais, a empresa entendia que, ao efetuar aquele pagamento de 302 mil reais, dava-se por quitada toda a sua dívida de cerca de 5, 6, 7 milhões de reais. Exatamente. A empresa, quando determinou que fosse feito o pagamento, inclusive mandou que o contador da empresa, lá de São Luís, viesse a Teresina, ele veio achando que todos os procedimentos legais tinham sido tomados, portanto, efetuou o pagamento de 302 mil reais. Acontece que nem mesmo a certidão que foi expedida pela Fazenda, certamente a certidão
tendo sido expedida no dia seguinte, depois de escrita a dívida, teria saído positiva. Então, nem mesmo a certidão expedida pela Fazenda teve valor algum para a empresa. Daí eu acho que a empresa foi enganada quando efetuou o pagamento achando que estava fazendo legalmente, foi enganada pelos expedientes que foram usados, que não foram os adequados, os legais. A empresa determinou o pagamento de R$302 mil por conta de informações de pessoas de Teresina que o pagamento seria feito e seria emitida a certidão e que não haveria mais nenhum débito. Acho até que o contador da empresa de São Luís deveria ter ficado mais atento a essa certidão, já que ela não tem valor algum, tendo em vista que o débito ainda não estava inscrito na dívida ativa. Mas para se pagar os 302 mil, houve mesmo, como supõe a Secretaria de Fazenda e a Secretaria de Segurança, houve a participação isolada da empresa Carajás na feitura do DARF, ou teve gente lá que colaborou na Fazenda? Quando ela determinou que fosse feito o pagamento, na verdade ela não sabia exatamente nem como estava se pagando isso. A informação é que seria pago e não haveria mais nenhum débito. Portanto, ela determinou o pagamento. Porque seria muito simples, Donizete, se a empresa não tivesse pago os 302 mil, porque hoje ela estaria devendo à Fazenda e não precisaria ter desembolsado esse valor, que é um valor alto. E a situação estaria na mesma. Então, quando a empresa autorizou o pagamento de R$302 mil, autorizou achando que estava tudo ok, que os expedientes que foram usados são legais. Não foram, então, usados expedientes legais? Eu acho que isso aí cabe à polícia investigar. A polícia é que tem que dizer se houve ou não fraude, né, com relação aos expedientes usados. Mas o secretário Paulo de Tarso diz que houve fraude de iniciativa só da Carajás. Eu acho que o secretário não deve, diante inclusive de um princípio constitucional que diz que ninguém é culpado antes de uma sentença transitada em julgado, então eu acho que o secretário tem que pensar duas vezes antes de fazer a acusação. A Carajás tem interesse em continuar no Piauí, tem interesse no mercado do Piauí. É verdade que, a partir do momento que ela suspendeu a venda de 4 milhões de litros para o Piauí, automaticamente esses 4 milhões de litros foram absolvidos pelo Maranhão e ela não teve prejuízo nenhum. Mas a questão é que ela tem interesse em expandir o mercado para o Piauí, porque é um mercado em crescimento e ela tem interesse e não quer qualquer questão envolvendo Carajás e Fazenda. Ela tem interesse em sentar à mesa com o Estado do Piauí, com a Fazenda e discutir se há algum débito. Se houver, ela vai realmente efetuar sem problema nenhum. Sentar à mesa. Antes que eu entrasse nesse caso, nessa polêmica toda, eu soube que os diretores, os proprietários da Carajás, já haviam sentado à mesa lá com a cúpula da Fazenda para negociar a dívida, para fazer uma negociação. Não houve isso? É verdade. Os donos da Carajás, o doutor Ciro e Luiz, eles vieram a Teresina para uma negociação com relação a um débito, se havia realmente esse débito. E se tentou uma negociação, mas ficou dependendo de acertos finais da negociação. Uma negociação que, inclusive, é legal, é normal, pode haver, entendeu? Sem qualquer prejuízo para o Estado. O importante é o Estado arrecadar e receber. Eu soube também que havia já na Secretaria de Fazenda um pré-projeto, quer dizer, um anteprojeto de lei, que seria encaminhado à Assembleia Legislativa, diminuindo o valor dos juros, das multas da Carajás. O senhor soube disso? Não, se havia algum decreto, alguma legislação nesse sentido aí, ela beneficiaria a qualquer contribuinte, não só a Carajás. Você vê que até o Comando Curiço está na história, porque ao que consta, o carimbo era da Fazenda, o carimbo da Fazenda, a máquina de datilografia da Fazenda. Quer dizer, para se conseguir isso, então houve um acordo. Houve uma ilegalidade, um expediente escuso, como o senhor disse. Eu acho, inclusive, que vocês têm que ter acesso ao inquérito, porque lá não tem... além de dizer que o carimbo é autêntico, isso aí é a prova que a empresa achou que estava tudo bem. Se o carimbo é autêntico, a empresa não poderia achar que existia alguma coisa de ilegal, porque a própria perícia diz que o carimbo é autêntico. Né? Então vamos ver esse inquérito lá, o que a polícia está examinando. Eu acho que o delegado Bareta é competente e vai chegar às pessoas realmente que cometeram atitudes ilícitas, se é que houve realmente essas atitudes ilícitas. Qual é a suposição do senhor? Que houve atitude ilícita? Não, eu não posso dizer,
porque esse é o trabalho